E vem conferir a crítica da animação Batman e Superman, a Batalha dos Super Filhos. E chegou na HBO Max o filme Batman e Superman, A Batalha dos Super Filhos. Filme esse que eu estava ansioso para assistir, que foi anunciado ano passado, mas eu esperei que chegasse num veículo realmente oficial para poder assistir ele. E agora ele chegou na HBO Max. Filme esse que tem como proposta trabalhar os personagens do Jonathan Kent e do Damian Wayne e provavelmente abrir alas e abrir portas para futuramente ter continuações para a gente ver mais desses personagens de tela. Eu estava ansioso por esse filme não porque é mais um filme do Batman e Superman ou porque envolve os filhos deles, é porque eu gosto da HQ dos Super Filhos. Eu gosto do Jonathan Kent, eu gosto da parte mais inocente do personagem e como ele consegue realmente mostrar que ele ama estar no mundo onde existem super-heróis e ao mesmo tempo eu adoro o Damian Wayne, eu acho ele um Robin incrível. A parte dele ser um pequeno psicopata, a parte dele ter matado muita gente, a parte dele ser da Liga das Sombras e seu avô ser o Ra's al Ghul e sua mãe ser a Talia al Ghul, misturado com seu pai é o Bruce Wayne, acaba fazendo uma junção perfeita de um personagem que é completamente desequilibrado como a HQ precisa. Essa dualidade dos dois sempre agradou muito quando eu estava lendo a HQ deles, porque não eram HQs obviamente fortes, profundas, eram HQs mais simples, com aventuras divertidas envolvendo esses dois, e que volta e meia tinha os Titans que aparecia, volta e meia tinha a junção de outros heróis, mas era muito legal de se ver. E por causa disso, eu queria muito ver o filme. E eu acho que o filme, nesse ponto, ele não decepciona. Ele entendeu qual é a base dos quadrinhos, qual é a base da dualidade dos dois, e que não tem que ser uma aventura super profunda, que vai mudar o universo DC. Tem que ser uma aventura onde mostra realmente os dois, que funciona para um público mais infantil. E o filme entendeu isso. Com uma boa história, contada de uma forma decente, faz com que a Batalha dos Super Filhos, apesar de ter super problemas no filme, ele tem muitos pontos positivos. E a história acaba carregando todo esse filme. Com uma dupla muito boa em tela, Jonathan e Damian, funcionando muito bem, tendo uma boa dualidade, uma boa química, já faz com que o filme funcione muito bem. Mas a história usando o Star, usando o controle de mente dos outros personagens e tendo uma ameaça global, também funciona muito bem. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Starro, ele é um grande vilão da DC, mas ele também não é um vilão tão difícil de se bater. Tanto que é por isso que ele usa os outros heróis como cobaia para ele, como parte dele de manipulação. E eu gosto muito de como o filme conseguiu usar o universo DC como um todo, na parte de desenvolver bem uma história divertida, que não é profunda, que não é marcante, mas funciona por 1h20, que ao mesmo tempo sabe usar outros personagens do universo DC, como alguns da Liga da Justiça e como os Jovens Titãs de modo geral, uma formação até diferente dos Jovens Titãs, mas muito interessante. Eu gostaria de ter visto em tela essa formação funcionando. Então isso me agradou muito. Como ele apresenta uma história boa, uma história divertida, como ele apresenta pontos para expandir o universo DC nas animações se quiser, e ao mesmo tempo mostrar continuações, mostrar uma nova equipe e de novo fazer com que pessoas conheçam uma outra área da DC, que é essa área mais leve, pode-se dizer assim, uma área mais até infantil em certo ponto, mas que funciona muito bem. Um filme muito divertido na sua proposta e na forma como ele executa ela. Mas se por um lado a animação consegue, se por um lado a história consegue carregar o filme, os personagens conseguem fazer com que o filme seja legal, divertido de se assistir, a animação faz o trabalho oposto. Eu admito que eu não sou super fã da animação 3D. Eu acho que filmes de anime, eles conseguem usar melhor a animação 3D. E não, eu não estou falando de Dragon Ball Super Hero. Esse é um dos mais recentes que saiu e eu fiz crítica aqui no canal, e eu acho que a animação 3D estragou muito a experiência que eu queria ter tido com o filme. Mas tem filmes como o do Kimetsu no Yaiba, tem filmes como outros filmes do Dragon Ball que lançou recentemente, My Hero Academia, que usam vários momentos 3D misturados com 2D e que dessa forma funcionam muito bem em tela, fazendo com que a animação fique fluida, fique bem feita, porque o 3D ele consegue dar realmente um realismo maior em alguns momentos e a parte mais do 3D realmente funciona bem, dando que os cenários fiquem mais vivos. Então funciona bem. Então, essa mistura do 2D com 3D funciona bem. Algo que não acontece em Dragon Ball Super Hero, porque tudo 3D e aí fica muito falso, muito plástico, num ponto onde te tira do filme e ele até tira um pouco da ação, deixa ela empolgante. E é isso que acontece aqui, porque Batman e Superman, a Batalha dos Super Filhos, é um filme que foi feito para TV, com um orçamento menor. Então o 3D ele acaba atrapalhando muito em vários pontos do filme, na parte de dar emoção para os personagens, na parte de dar uma cena mais dramática, ou na cena de ação final, acaba gerando muitos problemas pro filme, com 3D que não é super rebuscado, que não é super definido como deveria. Tanto que o final do filme, ele ficou bem desinteressante pra mim. É um momento onde o filme fica um pouco arrastado, porque o 3D não funciona, porque a cena de ação não funciona, e dessa forma, o filme acaba perdendo um pouco aquele equilíbrio que ele tava tendo, aquela parte de aventura divertida. Tanto que eu imagino que se fosse uma animação 2D, com uma cena de ação final boa, é um
filme de 1h20 que volta e meia eu poderia querer reassistir, me divertir com ele, porque a história é boa, mas não é isso que vai acontecer, porque com a cena de ação não funcionando bem no final, com o 3D meio que não me cativou, acaba que é um filme que eu dificilmente vou querer ver outras vezes, apesar de achar um filme super divertido e que vale sim o seu tempo, pelo menos para ver uma vez. Claro, o 3D tem alguns momentos que ele funciona bem, e eu gosto da estética diferente que dá pro personagem. Esse 3D acaba trazendo uma coisa mais lúdica e diferente, que até não te incomoda tanto o cabelo mais espetado do Damian, por exemplo. É um fator que, num 2D talvez menos exagerado, ficaria até estranho. Tanto que o Damian já foi feito em animações da DC, e o visual era completamente diferente desse, que era mais num ponto um pouco mais realista. Então, a parte de visual funciona bem, combina a parte dos cores, o design diferente com o mundo, mas eu acho que a animação é o grande calcanhar de Aquiles aqui. Uma coisa que se eles fizessem um 2D, ou fizessem algo com menos 3D, misturando 2D com 3D, o filme poderia ser muito melhor do que ele foi. Dessa forma, é só uma aventura divertida que vale seu tempo, mas mesmo assim perde um potencial gigantesco que tinha ali. Concluindo, Batman e Superman, a Batalha dos Super Filhos é um filme com potencial gigantesco pela proposta que ele se faz, a ponto de fazer com que um novo público conheça uma outra área da DC, mas ao mesmo tempo que tem uma história boa e divertida, nada épica, nada grandiosa, mas que é boa pra passar o tempo, que funciona com a proposta do filme, ao mesmo tempo ele é um filme que tem uma animação que acaba atrapalhando muito a experiência como um todo. Tem uma dupla que funciona bem, que é o Jonathan e o Damian, mas ao mesmo tempo eu acho que essa animação acabou me incomodando muito a ponto de fazer com que o filme tenha muitos problemas pra mim. Não faça com que eu queira revisitar ele. Tem até pontos que eu acho que ele fica um pouco pior e mais arrastado, principalmente em todo o ato final, exatamente pela forma como a animação foi feita. Mas mesmo assim, é um filme que vale o seu tempo, principalmente se você gosta da DC, principalmente se você gosta desses personagens, porque é um filme que ele é divertido e tem uma boa dupla que eu espero que usem mais pra frente em próximas animações. E por isso que eu fecho o filme Batman e Superman, a Batalha dos Super Filhos, com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Batman e Superman, a Batalha dos Super Filhos? O que você acha dos personagens? Você esperava mais? Você não esperava? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.